Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como se sente agora? Nesse momento, você deve aproveitar o que há de melhor na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Quer fazer isso? Você vai ser ativado pelo Espírito Santo. Se prepare. Você vai ouvir a aula 12, preparatória para a primeira ordenança de Cristo Jesus, o batismo. Ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. Você vai ser ativado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de missões, e quanto mais próximo você estiver dele, o Espírito Santo, mais se torna evangelista com maior intensidade. Você vai ser ativado pelo Espírito Santo, independentemente de como Cristo Jesus, o Filho de Deus, chama. Quando ele, Cristo, chama, você não pode se livrar da chamada. A chamada do Filho de Deus, Cristo Jesus, é irresistível. Você sabia? Ouça agora Atos, capítulo 1, versículo 8, e aproveite o que há de melhor na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. Com esse conteúdo, você vai se sentir incrivelmente bem. Agora, se prepare para ouvir Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, no original grego koiné, ala, lambano, dinamis, eperchomai, epi, rimas, pneuma, agios, kai, esomai, moi, martis, te em Jerusalém, cai em paz, Iudaia, cai Samareia, cai eos exatos, gei. Como se sente agora? Você vai ser ativado pelo Espírito Santo. Você está ouvindo Ser-me-eis testemunhas. Quer saber o que é uma testemunha? A palavra testemunha vem de mártiras, grego koiné, origem da palavra Marte. Você sabia? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino foi selado.
e ainda mais, você se torna um filho de Deus e uma testemunha real de Cristo Jesus e pronto a selar o seu testemunho com a sua própria vida. Isso é ser testemunha. Aproveite aqui agora o que tem de melhor na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Quer saber o que a Bíblia ainda diz? Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em alta voz. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto o seu Deus, o seu Deus, o seu Deus está chegando. Isaías capítulo 40, versículo 9. Aproveite o que tem de melhor na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Eu fico imaginando, você deve notar certas coisas a respeito destas testemunhas cristãs. Está pronto para ouvir? Em primeiro lugar, uma testemunha é um homem que diz saber que algo é certo. Em um tribunal, um homem não pode dar evidências de algo que não conhece pessoalmente. Uma testemunha não diz, penso que, mas uma testemunha diz, eu sei. Em segundo lugar, a testemunha real não é testemunha de palavras, mas sim de atos. Quer saber mais? Quando H.M. Stanley, um jornalista ateu, descobriu a David Livingstone na África Central, depois de ter vivido certo tempo com ele, disse: se tivesse estado com ele um pouco mais, teria sido obrigado a ser um cristão. É isso que jamais me falou a respeito. Eu fico pensando, o simples peso do testemunho mártiras da vida de um homem, David Livingstone, missionário na África, era irresistível. Como se sente agora? Em terceiro lugar, um dos atos mais sugestivos é que, em grego koiné, a palavra que se usa para testemunha e para mártir é a mesma, mártires, martiras. Uma testemunha devia estar disposta a converter-se
em Marte. Ser testemunha significa ser fiel a Cristo Jesus, o Filho de Deus, qualquer que seja o custo. Você está ouvindo Ser-me-eis Testemunhas, aula preparatória para a primeira ordenança de Cristo Jesus, o batismo. Quer saber o que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo, a fim de que todos ouvissem o Evangelho. Cristo Jesus disse aos seus discípulos: ser-me-eis, ser-me-eis, ser-me-eis testemunhas. Como se sente agora? Você sente a chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus. Se prepare. Você vai agora ouvir a chamada do Filho de Deus, Cristo Jesus. Pode vir em uma grande diversidade de maneiras em sua vida. A chamada do Filho de Deus, Cristo Jesus, se torna clara através da oração e da meditação, estudo e pregação da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Você sabia? A chamada do Filho de Deus, Cristo Jesus, se torna clara através do Espírito Santo. A chamada do Filho de Deus, Cristo Jesus, pode se tornar clara através da Igreja, a noiva de Cristo. A chamada do Filho de Deus, Cristo Jesus, pode se desenvolver por meio de uma conscientização cada vez maior sobre uma necessidade específica em que você se identificou e se comprometeu. Como se sente agora? A chamada do Filho de Deus, Cristo Jesus, pode vir através de uma mensagem e pregação da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Como você tem ouvido a chamada do Filho de Deus, Cristo Jesus? Quero saber sua resposta. A chamada do Filho de Deus, Cristo Jesus, é irresistível. Você foi ativado pelo Espírito Santo. Aproveite o que tem de melhor na chamada do Filho de Deus, Cristo Jesus. Quer ouvir mais? Existe uma chamada no coração de todo homem, uma vocação divina. A maioria não ouve a chamada e fingem que ela não existe. Eu fico imaginando. Você se sente pronto para ouvir
a chamada do Filho de Deus, Cristo Jesus? Pense comigo. A história dos grandes líderes cristãos nos ensina que aqueles que seguem a chamada do tamanho de Deus precisam da coragem do tamanho de Deus. Aqui agora, aproveite o que tem de melhor na chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus. Como se sente agora? Seu Filho de Deus, Cristo Jesus, está chamando você para o serviço real como embaixador ou embaixatriz de Cristo Jesus. Vá em frente. Ocupe-se naquilo de que o Filho de Deus lhe falou. Explore maneiras de se comprometer com o que você sabe que o Filho de Deus, Cristo Jesus, o está chamando para fazer. Quero te lembrar, você foi ativado pelo Espírito Santo. E eu fico pensando, qual é a visão que você vai passar para a sua família para se tornar uma referência? Gostaria muito de saber. Fique atento. Promova em seu lar a bênção do entusiasmo e da chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus, em saber que você está notando e que se importa. Já pensou nisso? Como você está? A sua casa sente. Já pensou nisso? Aproveite o que tem de melhor na Santa Palavra de Deus, a Bíblia, e ainda mais na chamada irresistível do Filho de Deus. Ser-me-eis testemunhas. Já parou para pensar, em primeiro lugar, que você tem uma alma e que ela tem um valor muito alto para o Filho de Deus, Cristo Jesus? Ele, Deus, entregou o seu único Filho, Cristo Jesus, à morte na cruz do Calvário, para que você pudesse viver hoje em abundância de vida, em Cristo Jesus. O valor que a sua alma tem para Deus e para o Messias Cristo, nada nesse mundo pode pagar, pois já foi pago o sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Foi preciso um justo morrer em meu lugar e em seu lugar e derramar o seu sangue em favor de nossas almas. E esta pessoa é o Filho de Deus, Cristo Jesus. A Bíblia diz que abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome precioso, magnífico, o nome conselheiro,
Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Messias. Quer saber agora o que testemunhar? Os primeiros discípulos de Cristo Jesus foram comissionados para testemunhar que ele, Cristo, havia ressuscitado. Cristo Jesus, o Messias, prometeu ressuscitar ao terceiro dia depois de sua morte, dizendo aos seus inimigos: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. João capítulo 2, versículo 19. A Bíblia diz, eu acredito. Quer ouvir mais? Após a sua ressurreição, o Messias, Cristo Jesus, não apareceu às multidões nem aos seus inimigos, mas apenas aos seus discípulos. Ele, Cristo Jesus, o Messias, apareceu diversas vezes aos apóstolos juntos, para alguns discípulos individualmente e pelo menos uma vez a um grupo de cerca de 500 pessoas. Você sabia? Para provar a sua ressurreição aos outros, ele, Cristo Jesus, o Messias, deixou a tarefa para seus discípulos de testemunhar que ele está realmente vivo. Quer saber mais o que a Bíblia diz? No livro de Atos dos Apóstolos se vê que em todas as conversas particulares e nos discursos públicos, os discípulos de Cristo Jesus testemunharam que de fato ele estava vivo e havia ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia. Os discípulos podiam testificar esse fato porque ouviram e conversaram com ele, Cristo Jesus, pessoalmente. Você sabe, ainda hoje os cristãos, os crentes, têm essa tarefa de testemunhar que ele, Cristo Jesus, realmente vive. Você foi ativado pelo Espírito Santo. Se concentre nesse ponto específico. Você que é um discípulo de Cristo Jesus, fique atento. Você vai anunciar o plano da salvação em Cristo Jesus a seus familiares e ainda mais a outros. Você pode contar como Cristo Jesus veio em cumprimento da promessa de Deus registrado na Bíblia. Você pode contar como Cristo Jesus viveu uma vida digna, pura. Você pode contar como Cristo Jesus, o Messias, foi acusado, condenado e crucificado pelos homens e ainda mais. Você pode contar como ele, Cristo Jesus, venceu a morte e o túmulo.
Você pode contar às pessoas que em Cristo Jesus elas podem ter a alma salva, receberem a certeza da vida eterna pela fé no Filho de Deus, Cristo Jesus, ressurreto, e ainda mais o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Você deve contar às pessoas para aproveitarem o que há de melhor na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Já pensou nisso? Eu tenho uma ótima notícia. Cristo Jesus deixou esta missão para os seus discípulos porque Ele, Cristo Jesus, sabe que a melhor maneira de convencer os homens é pelo testemunho de alguém que já gozou e goza o alívio, a alegria, a paz que a salvação da alma produz. Você sente que a sua alma está salva em Cristo Jesus? Pense nisso. O cristão tem o Consolador, o Espírito Santo. Você foi ativado pelo Espírito Santo. Cristo Jesus disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9 a 11. Você tem tudo o que é importante para fazer o que é necessário agora. Você foi ativado pelo Espírito Santo. Você está ouvindo. Ser-me-eis testemunhas. Quer saber mais? O cristão deve testemunhar aos outros sobre o grande perigo em que se encontram todos os que permanecem nos seus pecados. Quer saber o que a Bíblia diz? Cristo Jesus declarou: se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O livro de Daniel, capítulo 12, diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Você sabe, a Bíblia diz que há o céu, a pátria celeste e o lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Cristo Jesus declarou: se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Onde testemunhar, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eu fico imaginando onde testemunhar. Em primeiro lugar, testemunhar em Jerusalém, o lugar onde os discípulos de Cristo Jesus estavam naquele momento. Em segundo lugar, em toda a Judéia, a região em volta da cidade de Jerusalém. Em terceiro lugar, em Samária, as regiões vizinhas. E, finalmente, em quarto lugar, até aos confins do mundo. Você está obedecendo a ordem de Cristo Jesus, ser-me-eis testemunhas. Onde você está, no seu bairro, em seu município e no mundo, você pode fazer isso. Você ouviu a chamada do Filho de Deus, Cristo Jesus. Você tem tudo o que é importante para fazer o que é necessário agora. A chamada de Deus é para todas as pessoas, mas nem todos aceitam. Mas, para aqueles que ouvem a chamada do Filho de Deus, Cristo Jesus, Ele, Cristo Jesus, dá uma nova vida, uma vida em abundância. Você sabia? Aproveite o que tem de melhor na chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Filho de Deus, tem chamado você para ser uma testemunha. Você consegue sentir? Cristo Jesus age a seu redor, criando oportunidades para você ser testemunha. Você consegue ver? Criar oportunidades para testemunhar é tarefa de Cristo Jesus. A sua parte deve ser obedecer a chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus, tirar proveito desses momentos que Ele, Cristo Jesus, proporciona a você. Quer ouvir o que a Bíblia diz? Se prepare. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu estou também preso, para que o manifeste como me convém falar, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Colossenses capítulo 4, versículos 3 e 4 e Romanos capítulo 1, versículo 16. Como se sente agora ouvindo ser-me-eis testemunhas, a chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus? O chamado tem um plano
no qual não pode fugir. Quer saber? Ser testemunha. Que tipo de testemunha você deve ser? Já pensou nisso? Você deve ser testemunha fiel. Você deve ser testemunha corajosa. Você deve ser testemunha disposta. Você deve ser testemunha dedicada ao Filho de Deus, Cristo Jesus. Quer ouvir mais? Quer saber o conteúdo de seu testemunho? Se prepare. Testemunhar da morte do Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o Messias. Testemunhar da ressurreição do Senhor e Salvador, Cristo, o Messias. Quer saber o conteúdo do seu testemunho? Testemunhar do poder e vitalidade do Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o Messias. Testemunhar de sua palavra, a Bíblia. Como se sente agora? Fique de olho nas orientações básicas para ser testemunha. Sua vida vai mudar. Você foi ativado pelo Espírito Santo. Testemunha cheia do Espírito Santo. Testemunha ao redor do mundo. Orientações básicas para ser testemunha. Testemunha cheia do Espírito Santo. Testemunha ao redor do mundo. Testemunha do Senhor e Salvador Jesus Cristo e testemunhar até aos confins da terra. Viu só que notícia boa que Cristo Jesus traz a testemunha dele? Quer saber os sinais de que você está ouvindo a chamada do Filho de Deus, Cristo Jesus? Fique atento. Sinal 1. Você sente que tem coragem de assumir a chamada de Deus. Sinal 2. Você sente que se colocou à disposição do Messias, Cristo Jesus. Sinal 3. Você sente capaz de cumprir a chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus. Sinal 4. Que você está ouvindo a chamada de Deus. Você sente preparado para assumir a chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus. Sinal 5. Você sente que está conectado à oração. Sinal 6. Você sente que tem a vida eterna. Está salvo em Cristo Jesus. Sinal 7. Você sente a fiel chamada do Filho de Deus, Cristo Jesus. Sinal 8. Você sente que está em santificação em sua chamada a ser testemunha de Cristo Jesus. Sinal 9. Você sente que está disposto a ouvir o Senhor Jesus Cristo e a igreja. Sinal 10. Você sente que tem uma missão específica a realizar em nome do Filho de Deus, Cristo Jesus.
você é embaixador ou embaixatriz de Cristo Jesus. Você ouviu a chamada irresistível do Messias, Cristo. E eu fico imaginando a maneira de você guardar puro no seu coração a chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus, é observando tudo conforme a santa palavra de Deus, a Bíblia. A maneira de um cristão ser santo é pela palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é como água que limpa. A Bíblia é como fogo que queima as escórias. A Bíblia é como martelo que esmiuça as existências do seu coração. Quanto mais cheio da santa palavra de Deus, a Bíblia, mais vazio você fica da vaidade e do orgulho. Quanto mais pleno das verdades eternas registradas na santa palavra de Deus, a Bíblia, mais desapegado você se torna das coisas aqui deste mundo hostil. Quanto mais espaço tiver a santa palavra de Deus em sua vida, em seu coração, você experimenta as maravilhas do Filho de Deus, Cristo Jesus. E eu fico pensando, você tem experimentado as maravilhas do Filho de Deus, Cristo Jesus, em sua vida? Quero saber a sua resposta. Viva aqui na palavra de Deus. Como se sente agora? A palavra de Deus, a Bíblia, é a ferramenta poderosa para a sua santificação. Quanto mais você lê a Bíblia, mais ela te examina. Quanto mais você mergulhar profundamente na Bíblia, mas ela te perscruta. Quanto mais você guarda a Bíblia em seu coração e mente, mais guardado você é do mal e de outros sentidos. Aqui agora ficou determinado a fazer da santa palavra de Deus, a Bíblia, a fonte inesgotável em sua vida. Aproveite o que há de melhor na santa palavra de Deus, a Bíblia. Eu não sei você, mas eu, todo dia, penso que devo me dedicar cada vez mais à chamada irresistível de Deus e ainda mais me dedicar cada vez mais a meditar, ler, estudar e ouvir a santa palavra de Deus, a Bíblia. Já pensou nisso? Se você sente que precisa crescer mais na palavra de Deus, a Bíblia, pela graça do Senhor, eu posso te ajudar. Você pode me dar essa direção aqui agora? Que tal melhorar sua vida espiritual, mental e emocional, aprendendo a entender assuntos da Bíblia de forma simples e motivadora, ajudado por alguém que já superou em Cristo Jesus e na palavra de Cristo Jesus as mesmas dificuldades que você enfrenta. Eu fico imaginando estar perto de pessoas que te motivam em Cristo Jesus
e pela palavra de Deus, a Bíblia, a ser melhor pessoalmente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, é alguém que vale a pena manter por perto. Quer fazer isso, sua vida vai mudar. Você foi ativado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, a Bíblia, deveria ser um fogo em seu coração. Você recebeu um dom de Cristo Jesus, o Messias, e você deveria equipar e preparar a sua vida e ainda mais sua família para o pleno amadurecimento espiritual, emocional, mental e pessoal, a estarem plenamente capacitados, equipados a exercerem a chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus, no ministério da igreja local. Gostou do resultado? Você foi ativado pelo Espírito Santo. Disse Jesus: ser-me-eis testemunhas. A chamada do Filho de Deus, ser-me-eis testemunhas, é irresistível. Você ouviu aula 12, ser-me-eis testemunhas, em preparação para a primeira ordenança do Filho de Deus, Cristo Jesus, o batismo. O Espírito Santo é o Espírito de missões, e quanto mais próximo você estiver dele, o Espírito Santo, mais se torna evangelista com maior intensidade. Você foi ativado pelo Espírito Santo. Cristo Jesus, o Filho de Deus, chama você. Quando ele, Cristo Jesus, chama, você não pode se livrar da chamada, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Com esse conteúdo bíblico, você vai se sentir incrivelmente bem. Você foi ativado pelo Espírito Santo. Aproveite aqui agora o que há de melhor na chamada irresistível do Filho de Deus, Cristo Jesus. Entregue sua alma, sua vida para Cristo Jesus. Ele pode salvar a sua alma e ainda mais escrever o seu nome no livro da vida. Quer fazer isso? Venha, venha, venha para Cristo Jesus agora. Só Cristo Jesus salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Ouça a chamada irresistível de Deus para salvar sua alma, salvar a sua vida e ainda mais ser testemunha. Abra os ouvidos e ouça o que o Espírito diz a você.